Ora viva, caro telespectador, boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição do nosso e o vosso consultório médico. Já sabe que o nosso programa é semanal, vai ao ar às quintas-feiras neste mesmo horário. E a cada programa nós temos um tema novo para levar até si, falando acerca da sua saúde, então sempre temas interessantes, deixando também conselhos valiosos para você que está do outro lado a nos acompanhar. Como sempre, temos conosco vários convidados. Para hoje nós temos o Luiz Filipe Neves, que é especialista em desenvolvimento infantil. Temos conosco também a Comandante Nacional de Trânsito, Sheila do Nascimento. Boa noite, sejam bem-vindos. E também, como sempre, o Dr. Aleixo Pires, que já é o nosso médico convidado. Hoje iremos falar acerca da poluição sonora. Então vou convidar por si o Dr. Aleixo Pires. Fala-nos o que é poluição sonora, como é que nós podemos entender este tema que vai para além da nossa saúde física e também afeta também a nossa saúde mental e social também. Sim, muito boa noite, telespectadores. Estamos aí de novo, depois de uma pausa, para trazer-vos um tema importante que é a poluição sonora, aquilo que nós vivemos e convivemos todos os dias e que tem causado problemas para a saúde pública. É aquilo que nós chamamos de barulho, tendo em conta que hoje deparamos que há uma mudança muito drástica em termos de comportamento nosso e que o barulho é um dos elementos que perturba. O barulho perturba, o barulho esse vem de várias fontes, vem das músicas, dos escapes de motorizada, dos carros que têm problemas de escape, das fábricas. Pronto, nós não temos grandes fábricas que fazem assim barulho. Nós temos alguns geradores que também funcionam, da forma como funcionam, transmitem esse barulho. Então, o nosso ouvido tem a capacidade uma capacidade de aceitar, nós chamamos isso de decibéis. Decibéis são os números, né? A capacidade do ouvido em ouvir, ou seja, quando para aquilo aumenta aquela intensidade do barulho, prejudica o sistema nosso, ou seja, a saúde nossa, porque nós sabemos que nós temos uma membrana timpânica, o som vai em forma mecânica, então entra no ouvido ele transforma os sensores, os nervos sensores transformam esse barulho, mas só que há um limite dentro do nosso ouvido para suportar esse barulho todo. Por isso que, como o barulho tem sido tanto no nosso país, e que há muita gente que não suporta, mesmo aqueles que com um microfone pequeno no ouvido, e às vezes nele só está a ouvir, quem está ao lado ouve o barulho, mesmo naquele microfone, nota-se o barulho que está a sair do microfone dele. Quer dizer que há um provérbio português que se diz: água mole na pedra dura, bate até que fura. Isso tem estado acontecendo. O tímpano é uma membrana muito leve. Eu às vezes dou exemplo das colunas e dos fios, ou seja, das fitas de elástico. Quem é santomense conhece, bom, não sei, agora como tudo mudou e hoje os adolescentes já não conhecem as fitas, então a fita, falava-se de fitas de elástico, flobó e tanha. Tanha é aquela que estica e a gente quando vai matar morcego, aquela quando estica, então vai com aquela velocidade, a pedra vai com mais velocidade. Flobó é aquele batuque, quando o tambor fica bum, 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 bum. Tanha é aquilo que está mesmo afinado. É o que acontece com o nosso tímpano. O barulho, quando é demais, ele perde aquela capacidade e dá cabo da membrana timpânica. Aquele perde aquela elasticidade, o sistema nervoso dentro dela vai deteriorar, então aqui a pessoa vai perdendo a capacidade, porque os nervos aí, os sensores, ou os fios que estão dentro do ouvido, então vão perder essa capacidade, então torna frágil. E aqui nós vemos que muita gente tem problema em audição, tem que chegar ao lado da pessoa, gritar para ela ouvir. Por quê? Porque o barulho, quando é demais, isso faz mal. Por isso que
pessoa fica irritada, fica estressada, as pessoas podem ter infarto do miocárdio, porque quando houve um barulho, já vem com o seu problema cardiorrespiratório e o coração acaba por parar por causa do barulho. É uma coisa que vem de repente, ele ouve isso, o que é que aconteceu? Pessoas mais velhas têm isso, mesmo que caia alguma coisa, ou uma criança no quintal, elas gritam, esse grito de espanto que algo tivesse acontecido. Isso faz mal. Então, quem já tem o seu problema cardiovascular, vive da hipertensão, tem aqui alguns indicadores que possa vir ter um infarto miocárdio, que é a paragem do coração, com uma lesão de hemorragia no tecido do coração, e ele morre de repente. Então, ouvindo um barulho, uma gritaria, o que ele realmente não está habituado, isso influencia na vida dele, porque ninguém quer, há pessoas que querem ouvir barulho, mas há gente que não quer barulho, quer um sossego, e o nosso ouvido também tem essa capacidade. Quando aumenta, nós temos ouvido, cada uma pessoa tem a capacidade de 65 decibéis, é o limite. Para além disso, já começa a questionar. A gente começa a questionar porque alguma coisa está a incomodar. O que é que nós deparamos no nosso país? É barulho por todo lado. Barulho em que, vê-se, eu em minha casa não consigo falar com minha esposa na varanda, porque é uma motorizada que passa que alteraram o escape da moto, eu não sei porquê, foi alterado, que a própria pessoa que está a dirigir a motorizada nem sabe o que vai acontecer com ele, porque se ele soubesse, é um ignorante, provavelmente não faria isso. O engenheiro, quando aprovou a motorizada para ser vendida, se tivesse esse tipo de escape, não seria aprovado. Essa moto não iria, ou seja, reprovariam a engenharia da moto, a pessoa que projetou a motorizada. Então, foi feito calculando também esse barulho. Barulho possível para quem é o motorista, e também para as pessoas que estão ao lado, de modo a não incomodá-lo. Como eu disse, barulho hoje, barulho amanhã, ele será o primeiro que terá o problema de audição. Ele vai perder a audição. Ele vai ficar aí com problemas. Com a idade, os sensores vão mudar, os nervos também vão enfraquecer, o sistema nervoso. A audição é a mesma coisa, porque ele num batuque vai batendo, até que um dia ele vê o seu sistema, ou seja, o seu tímpano com problema. Doutor. É esse tema que nós trazemos aqui para explicarmos e esclarecermos a população. Doutor, falou no último ponto das pessoas que depois de muito tempo, por exemplo, guiar motorizadas com escapes que não são compatíveis com a moto, e o DJ também, doutor, pode também acontecer a mesma coisa devido àquele barulho? O DJ também é a mesma coisa, porque eles estão num barulho. Enquanto ele é novo, enquanto ele está ainda com o sistema nervoso ótimo, como assim se diz, porque depois de uma determinada ideia, as células dentro do organismo enfraquecem. O organismo deixa de produzir, ou seja, as células já não reproduzem. Aquelas que vão ficar velhas e não há. Por isso que, sem 65 anos de idade, começa a velhice. Já não há a reprodução das células. Não há mais inovação. Então, aqui, claro que ele foi sofrendo essa descarga de barulho, vai influenciar sim, porque ele está sempre no barulho e a membrana timpânica, ela vibra. E com o tempo, ela vai perdendo aquela capacidade de ouvir. Vai diminuir a audição dele. Eu disse, água mole na pedra dura, bate até que for. Hoje vai batendo, amanhã vai batendo, depois da manhã vai batendo, vai suportar. E que muita gente que faz um determinado trabalho, chega a uma determinada idade, ele vai ter problema da profissão, doença profissional. Então ele vai ter problema. Quem lava roupa, as lavadeiras estão com a mão na gamela a lavar roupa, ela depois, numa determinada idade, vai sentir o quê? Cãibra nas mãos. Mão vai fazer tipo diarreia. Vai sentir cãibrada, porque é água constantemente, e com esse esforço, uma mão sobreta com a roupa, ela depois vai sentir cãibrada. E as mãos vão mesmo ficar, no período da tarde, ela vai sentir uma lesão e um correr frio, como se diz, como se tivesse arreia dentro do coisa. Por isso é que estamos aqui a apelar às pessoas, porque muita gente não sabe. Nós vivemos numa ignorância, do não saber e coisa, então
estamos aqui, esse consultor médico, para explicar, trazer as pessoas que conhecem minimamente, estão dentro, para apelar às pessoas, porque isso incomoda. Incomoda a própria pessoa que produz o barulho, incomoda as pessoas que estão ao lado, há muita gente da idade. Eu sei que o comando da polícia recebe queixas de várias ordens, porque uma discoteca não pode ser, há um local próprio para fazer discoteca. Nós sabemos que nós não temos um sítio compactado, fechado, onde o barulho não sai para quem está fora ouvir. Mas nós não temos em Santo Tomé, havia, onde eu vi, era o Bataclan, que tinha isso, e também o Clube 35 em Bombom, também era uma 35 em Bombom não. Na Trindade. E também tínhamos de discoteca em Bombom. Canicão. Então eram espaços apropriados para a discoteca. Mesmo a gente passando na rua, não se nota que há música dentro. É assim que deve ser. Agora, não é na rua, nas estradas, nos passeios, coluna, música. Alguém que está a dirigir o carro, quando ele aproxima onde tem coluna, ele sente desconforto. Porque ele não preveu que haveria barulho na estrada, porque na estrada não é local para fazer barulho. E de repente ele começa a sentir-se mal. Será que algo tivesse acontecido? Ele recebe aquela mensagem, o ouvido capta aquele barulho, que ele não contava com isso, porque ele está a dirigir o carro e vem o barulho, e ele sente-se um pouco atrapalhado. Se for alguém de uma determinada idade, que não está habituado a barulho, ele logo vai começar a sentir-se mal. O que teria acontecido? Então, é isso que estamos aqui para tentar explicar às pessoas, levar essa mensagem, que é muito importante, porque dia a dia a luta não é a luta só da polícia, é a luta de toda a população, todo o povo de Santo Tomé e Príncipe, porque muita gente sente-se incomodada, não consegue dormir, as pessoas da idade, crianças ainda suportam, mas pessoas da idade que têm o seu problema de saúde, já com doenças crônicas, isso vai agudizando cada dia que passa. Essa pessoa não pode falar, não pode queixar, só vai ter que aturar até chegar o dia. Então é isso que nós estamos aqui para apelar, que incomoda tanto a pessoa que está a produzir barulho e aquelas pessoas também que estão a ser ouvintes do barulho. Mas só como elas não podem falar porque encontram numa posição muito, posso assim dizer, que não é muito benéfica, pronto. Nós sabemos como é que o mundo está, um mundo de violência, e por isso é que queremos apelar todos e todas para que, mesmo dentro da sua casa, diminua um pouco do rádio. A gente que liga rádio para incomodar o vizinho, sai de casa. Fecha a porta, sai de casa. É só má fé. Tem estado a acontecer coisas dessas, já vi. Liga a rádio, fecha a porta e sai. Só para perturbar, só por o fato de ele não lidar com o seu vizinho, ele faz isso que é para irritar o vizinho. Irrita o vizinho. Isso não é bom senso, não é bom para ninguém. Se fosse também para parte deles, ele se sentiria irritado. Então, não vamos fazer as pessoas aquilo que nós sabemos que nos faz mal, e não é isso que nós queremos. Queremos é que haja, se alguém tem algum ambiente, avisa o seu vizinho. Até X de hora, você pode tocar, é aceitável. Até 11 horas, 23 horas, você tem que desligar. Você não tem que ficar até madrugada incomodado, importunando o teu vizinho. Há pessoas doentes dentro daquela casa. Você não vê para isso. Mas costuma-se a dizer, nosso dialeto, há um provérbio dizer, suba como a damião, lixando poteceto, e cabimonha. E isso tem estado a acontecer. Comandante Sheila, o Dr. Aleixo Pires aqui tocou em diversos pontos que é da vossa responsabilidade, e que leis que regulam a poluição sonora em São Tomé e Príncipe? Muito boa noite, caros telespectadores. Em São Tomé nós já temos, graças a Deus, já temos uma lei, que é de 2022, Lei 4/2022, que regula as atividades ruidosas, a poluição sonora em São Tomé e Príncipe. É uma lei na qual a Polícia Nacional tem feito várias campanhas de sensibilização junto à população, no sentido de adoção e mudança de comportamentos quanto ao ruído. Não tem sido fácil, devido, como o doutor já mencionou, devido às nossas mentalidades. Nós somos mesmo duros. Eu acredito que simplesmente já não gosta de São Tomé e Príncipe, porque a partir do momento que nós começamos a entender que o país é nosso, nós vamos assumir o país nas diversas vertentes, vamos fazer algo para mudar a identidade do país. Bom, essa lei que nós temos também no âmbito do Código da Estrada, que é a Lei 4/2013,
Temos também o artigo 79, que fala da poluição sonora no que toca aos veículos automóveis. Temos agido de acordo com essas leis, como o doutor Aleixo mencionou há pouco tempo, que há pessoas que têm as suas motorizadas, né? Que colocam o tubo de escape e fazem muito barulho na via, perturba as pessoas mesmo. E nós temos procedido a algumas apreensões dessas motorizadas, entregamos na base da Divisão Nacional de Trânsito, e as motorizadas só saem mediante o pagamento de uma coima e a mudança, né? Tem que retomar a característica que havia. Bom, dizer que não é uma tarefa fácil, porque hoje em dia em São Tomé e Príncipe, nós notamos em todos os funca-funcãs, como se diz, festas. É festa por todo lado, noite jovem, toda a gente tem um rádio, toda a gente está ligada, toda a gente está a fazer festa. Isso perturba bastante a saúde pública, e uma das nossas missões enquanto Polícia Nacional é de garantir os direitos fundamentais das pessoas, né, e garantir o bem-estar social. Mediante as denúncias que nós recebemos, nós direcionamos a nossa patrulha aos locais, conversamos com os donos, né, donos do espaço. Se verificamos que algo ultrapassa mesmo, nós damos a ordem de parar. Se for uma discoteca, aquelas discotecas móveis, noite jovem, mandamos parar a rádio e cessamos mesmo a atividade, porque a Lei 4/2022 nos concede essa legitimidade. Se também for o barulho da vizinhança, se formos contactados mediante uma denúncia, também podemos proceder à aquisição mesmo dos aparelhos, até comparecer às pessoas, no sentido de sensibilizar as pessoas, porque a lei, como é nova, nós estamos na fase de sensibilização às pessoas. Bom, quanto à fiscalização no âmbito da estrada, isso tem nos trazido muitos problemas. Há muitas viaturas, principalmente motorizadas no nosso país, todas alteradas, quase todas estão alteradas. O objetivo, nós vimos mesmo que os jovens, são pessoas mais jovens, que pretendem mesmo fazer o barulho. Eu não sei, é uma adrenalina, é uma mudança de comportamento muito negativo na nossa sociedade. Há operações de fiscalização que nós direcionamos só para essas matérias, que prende-se com matéria de poluição sonora, no sentido de identificar essas viaturas, proceder à apreensão delas e levar ao comando. Há também situações que nós vamos, principalmente aos parques de motoqueiros, vamos identificar quais são as motorizadas que têm essas alterações. Bom, dizer que, quanto ao Código da Estrada, nós temos essa lei, esse artigo que prevê a situação de poluição sonora, que é o artigo 79, mas esse artigo remete para um regulamento. Esse regulamento é que não existe, porque há aparelhos que é para poder medir o limite de ruído que qualquer viatura deve transmitir. O aparelho chama-se decilímetros, aquilo que acabou de falar o doutor Aleixo. Nós foram ofertados para ICs desses aparelhos, mas não temos o regulamento que nos dá essa legitimidade para poder medir a percentagem de ruído que uma determinada viatura pode produzir no âmbito de condução. Mas temos feito o nosso trabalho no âmbito de sensibilização, adotado algumas medidas cautelares de polícia no sentido de comatar essa situação que prende-se com poluição sonora. E recebe muitas denúncias da população? Muitas. Praticamente aqui no distrito de Água Grande é o distrito onde nós recebemos mais denúncias, principalmente nas localidades de Samassal, o Quiderei, mesmo hospital, Mar de Deus, onde nós temos deslocado as nossas patrulhas e tem surtido alguns efeitos. E as denúncias são devido a festas locais ou o vizinho mesmo é que decide colocar o seu aparelho num volume muito elevado? Há denúncias direcionadas às festas locais, principalmente as denominadas noites jovens. Hoje em dia, a noite jovem está em todo canto de São Tomé e Príncipe, e nós temos recebido denúncias, principalmente de noites jovens, e há denúncias também de vizinhança, né? Coloquem aí a rádio a tocar e pronto, vamos ao local, identificamos os donos, convocamos mesmo para o comando para solucionar o problema. O comandante, também tem casos que as pessoas, depois de consumir muita bebida, por exemplo, elas colocam o rádio num volume muito alto, dormem, não escutam nada e são os vizinhos que padecem devido a esses casos. E como é que procedem? É uma questão de falta de respeito que hoje reina na nossa sociedade.
A sociedade santomense agora, o mau comportamento é que tem tornado coisa boa para praticamente muitas pessoas. Nós não vamos só falar das pessoas de classe baixa, essa é transversal a todas as classes. O que é que nós fazemos? Se nós recebemos as denúncias, direcionamos a nossa patrulha para este local. Se a pessoa se encontra a dormir, né, nós identificamos a casa. Outro dia vai um agente, ou mesmo o comandante da área, convoca a pessoa ao comando e ele sancionar, podemos fazer a apreensão desse instrumento ou tentar aconselhar as pessoas a não voltar a repetir essas práticas. Mas dizer já que a Lei 4/2022 sobre poluição sonora está em vigor e a Polícia Nacional, juntamente a outras entidades como as câmaras distritais e Direção-Geral de Ambiente, tem todas as competências delegadas por essa lei para poder atuar. Comandante, falando sobre coimas, como é que processa assim, o valor mais ou menos das coimas que é assim feita? No que toca ao veículo automóvel, né, poluição sonora vai de 300 a 1.000 dobras e também de 1.000 a 2.500 dobras, conforme está estipulado no Código da Estrada. E também na lei que eu tenho aqui comigo, que é a Lei 4/2022, há algumas sanções também aplicadas e é remetida à Direção-Geral de Ambiente. E pronto, há aquela questão de festa de freguesia, né? Nas festas de freguesia é produzido muito barulho durante as festas de freguesia. Então a lei confere a autorização, né? Confere competência às câmaras e à região autônoma, estamos a falar do Príncipe. Essas duas entidades aqui têm toda a competência de licenciar essa atividade. Caso não tiver um licenciamento para essa atividade, também incorre-se numa infração ao produtor, né? Ou a quem tiver a dar uma discoteca ou algo do gênero. Agora vou conversar um bocadinho com o Dr. Luís Filipe Neves. Recebe casos voltado para crianças e mais ou menos ao nascer existem muitos casos de crianças que nascem já com problemas auditivos e é que deve-se a isso. Não. Pode pegar o microfone, se faz favor. Boa noite, telespectadores. Nós, na área de desenvolvimento infantil, a criança por si só não garante o seu desenvolvimento. Ela depende dessa estrutura máxima que está presente desde o início, que é a mãe, para o seu desenvolvimento. A mãe é a personalidade incomparável no desenvolvimento da criança. O que é que eu quero dizer com isto? Aqui começa o grau da informação que a mãe deve ter durante todo o período de gravidez e todo o período de desenvolvimento da criança. Se a mãe não tiver informações acerca disto, aqui está a estrutura de saúde que deve acompanhar o desenvolvimento do embrião, do feto, ou daquela etapa de gestação e todas as outras etapas. Se ela não tiver, a saúde pública tem estruturas para tal. Não é por acaso que ela vai à consulta e recebe ensinamentos. A mãe é treinada para enfrentar os problemas sociais. E a poluição sonora é também um problema social. Ela, durante a gravidez, não poderá estar sob tensões de barulhos elevados, sob pena. Se nós fizermos várias experiências, vamos encontrar como, por exemplo, o pinto, se estiver a nascer, se houver muito barulho, deixa de nascer. E é aquele tempo de nascer, o tempo que deve nascer. Se o barulho continuar, o pinto é afogado no ovo. Já não sabe. Isto porque, naturalmente, o pinto, o ser humano, naturalmente, já nasce com medo. Basta a criança, quando nasce, se nós jogamos, se ela não se tremer, é porque o seu cérebro não está em condições. Quando há muito barulho, no caso dos animais também, quando há muito barulho, eles não vêm. Então, este ambiente tem que ser um ambiente moderado. Tudo da nossa vida que fazemos tem de ser moderado. O que é que quer dizer moderado?
eu, enquanto mãe, a partir do momento que eu sei que estou grávida, a minha vida muda condicionalmente. E a partir deste momento, por mais que eu tenha informações, eu tenho que ir à busca de mais informações. E essas más informações significa que ela encontra na saúde pessoas treinadas que chamam a atenção. Ela encontra no seu meio familiar pessoas que já viveram essa experiência de gravidez para chamar a atenção. Ela encontra no seu meio laboral apoios para que o desenvolvimento do feto, do embrião no interior, venha a ser o filho desejado. E isto ela tem que catar. Catar também esses conceitos básicos, indispensáveis para ter uma criança sadia. Os ambientes de perturbação, quer seja em qualquer idade, afetam-nos. O que é que eu quero dizer isso? A criança, como já disse atrás, a criança por si só não depende do seu desenvolvimento. Isto quer dizer, por natureza própria, a criança já é vulnerável. Desde a sua concepção até o seu desenvolvimento, até a fase final. Porque mesmo sendo adulto, onde ele já recebe aquela idade de cidadania a partir dos 18 anos, ela ainda tem regras a respeitar, não faz no mundo o seu mundo, porque aqui socialmente também há regras, dita formas de estar e de se comportamentar e de se comportar perante o outro. Nós somos um ser meramente social e quando fazemos as coisas devemos respeitar os outros, e as coisas parecem também que são feitas sem respeitar, sem consultar as pessoas que têm alguma competência para tal. Este também é outro handicap que nós temos. É preciso levantar hipóteses sempre, eu a fazer uma coisa, de consultar aquelas que já têm mais experiência, que já viveram o assunto, porque só assim, por exemplo, o ser humano não é por acaso, dou um exemplo mais acessível, não é por acaso quando se mete o ferro quente numa roupa, automaticamente tem um grito. O que é este grito? Este grito são os íons que correm todos ao mesmo tempo, e abater os outros gera barulho. Então, tudo tem que ser paulatino. O ferro também diz: eu não suporto o barulho, porque eu não sou feito para esse barulho. E isso, tal e qual funciona o nosso tímpano. O tímpano é uma cavidade que não precisa receber, pode receber bruscamente, pode, mas num tempo muito curto. Ele próprio diz, o organismo próprio restabelece. Mas quando é contínuo e agressivo, estraga, porque eu não estou preparado para tudo isso. O organismo de defesa diz: eu não estou preparado para tudo isso. Então o que é que acontece? Reage. Porque fui danificado, é preciso levar-me para a reparação. E se for danificado várias vezes, aquilo que nós chamamos crônico, fica crônico, já não há reparação. Nós estamos aqui para chamar a atenção que é preciso levar um comportamento adequado, moderado. Não estamos a dizer que não façam festa, não estamos a dizer que o indivíduo de moto no sábado à tardinha não anda, mas que o tempo, a frequência disto acaba com uma velhinha de 80 anos que está aqui próximo, acaba com um menininho de 6 meses que está aqui dormindo, acaba, porque ele entra num choque de imediato, acaba, e pode aparecer uma perturbação cognitiva
e grave. E o sucesso, até para recuperar, recorda bem, nas terras idades, os aparelhos, por causa do sistema nervoso que não está desenvolvido, é um problema sério, e até que se descubra isso, já não se consegue recuperar. Nas crianças, as sensibilidades são maiores, os cuidados são maiores. Eles admitem sempre com progressão, graduação paulatina. Não pode ser algo estranho. O grande cuidado que nós temos que fazer perante a poluição sonora nas crianças é que elas devem ser respeitadas, têm direitos. Ela não consegue, mas ela manifesta o seu desagrado com choro. Ela manifesta o seu desagrado com esse ambiente que eu não quero estar, que não me interessa. Deixar uma criança num ambiente do adulto, onde há músicas, não é o ambiente dela. O potencial que sai aqui não é o potencial que permite ela estar. Ela não está preparada. Às vezes nós levamos crianças para determinados ambientes, esquecemos disso. Não damos por conta. E não se esqueça, o desenvolvimento da criança depende do adulto. E do adulto que estiver à volta dela. A criança deve ser assegurada sempre que possível. Não existe espaço seguro. Não só para as questões ligadas à proteção, como também para que garanta o desenvolvimento. Aqui está o adulto para pronunciar na defesa dela. Doutor, a criança, assim que nasce, ela já começa a falar? Ou o sistema auditivo ainda leva algum tempo para ser? Não, a criança, a partir dos 6 meses, já reconhece a sua mãe pela voz, no interior do ventre. A criança, a partir dos 6 meses, recorda bem, durante a gestação, já 6 meses, já aproxima, já está perto de 7 meses, cujo o tempo, se a criança nascer, tem vida. Isto quer dizer que ela já nasce com os estímulos da mãe. Ela já nasce com os estímulos da mãe. Ela já sabe, dentre vários choros e vários estudos, já diz que a criança, aos 6 meses, já reconhece o talento da mãe. E já sabe se a mãe está bem disposta ou mal disposta. Já sabe se a mãe vive num ambiente de bem-estar ou não. Porque no interior do ventre da mãe, a mãe sente quando ela está zangada. E ela sente quando a mãe também está zangada. Se eu tivesse o prazer de viver isto, é que eu faria um estudo mais apurado. Portanto, é preciso nós oferecermos oportunidades de desenvolvimento para a criança, porque ela depende das pessoas que estão à volta dela. E a mãe também depende das pessoas que estão à volta dela. E aqui, a grande questão é: o barulho faz sentido, porque nós também não vivemos num mundo de uma acalmia total. Nós somos ser social. O outro, ele faz para a lenha, o outro, pelo facto de fazer algum barulho, também não constitui, mas constitui quando é frequente e quando nós entendemos que não faz sentido. O respeito pelo outro, o cidadão só é cidadão quando ele respeita o outro, faz com que o outro seja feliz também. Só assim é possível. Perfeitamente. Vou deixar um recado aqui para os nossos telespectadores. Você está a acompanhar o nosso consultório médico. Já sabe que o programa é interativo. Você também poderá ligar para nós e colocar assim as suas dúvidas e inquietações, que os nossos convidados aqui no estúdio irá responder todas elas. Ainda falando consigo, Dr. Luiz Filipe Neves, para as crianças que os pais, principalmente, berram, gritam, como é que funciona o seu desenvolvimento em relação a crianças que têm assim um lar assim mais saudável, com menos berros? Se nós formos comparar as coisas, sabe que tudo isto começa na família e vai passar para a escola. E aqui aparece a escola dizer também: não aguento. Eu não aguento. A escola aparece dizendo: eu não aguento porque eu não fui treinado para encontrar esses casos.
que o professor quer encontrar? Um ambiente igual àquele foi treinado, de uma criança que ele manda sentar, uma criança que faz isso, que faz aquilo, que apresenta algumas saliências e não aquelas saliências como relevo. Não sei se eu fiz entender. Então, essas crianças que vivem muito, as tensões vão até a escola. Com agressividade, com falta de ordem, porque não recebeu em casa, porque o pai berra bastante. O mais grave aqui é o professor na sala de aula. O professor na sala de aula. Se o professor for aquele bem treinado, ele não poderá. A missão do professor é trabalhar sempre com a família. Não há trabalho que o professor faz sem a família. Procurar saber de onde vem a agressividade. A agressividade do aluno tem uma porta de entrada. Se o aluno é agressivo porque o pai é agressivo, este é o problema. Mas nós estamos a falar aqui do barulho. Se o pai lá em casa berra bastante, o menino berra aqui bastante, aqui é o professor para fazer a modificação. Perfeitamente. Nós temos um convidado, não querendo cortá-lo. Alô, sim, boa noite. Telespectador, boa noite. Boa noite. Parece Boa noite. que perdemos o contacto com o mesmo, então pedimos a você que ligou para nós há pouco que volte assim a entrar em contato conosco, pois nós gostaríamos imenso de Boa noite. conversar consigo. Dr. Luís Filipe, eu não sei se não entendeu a minha questão, mas o desenvolvimento da criança em si, no seu interior, se tem assim algum déficit, ok? Boa noite. Vamos voltar à conversa. Alô, sim, boa noite. É Simplício Madalena. Nós não entendemos o seu nome. Simplício Quaresma Madalena. Ok, qual é a sua pergunta? Sim, a minha situação é para perguntar sobre a motorizada que irá Cascape e a Polícia Nacional tem, esse caso, como tem caso à polícia local, que não pode intermeter, pegar essas pessoas, dar uma multa bem dada, porque está muito falta de respeito em via pública. Obrigada pela Isso que é sua a sugestão. preocupação. A comandante Sheila, apesar de já ter respondido essa questão, vai voltar a respondê-la. Então, comandante Sheila, por favor. Boa noite, senhor Quaresma, de Madalena, minha zona. Enfim, é um problema grave, mas já temos a lei que prevê essa questão, que é o nosso Código da Estrada, que é a Lei 4/2013 e a Lei da Poluição Sonora 4/2022. Já temos o limite, né? A taxa das coimas fixadas. Entretanto, a polícia local, focou-se na polícia local, que é um dos parceiros da polícia, né? Junto às comunidades. O que a polícia local deve fazer aqui nessa questão? Se for no caso de Madalena, lá tem um posto de polícia, que é o posto policial de Madalena, pode identificar a matrícula da motorizada em si, que tem escape, pronto, que arrancou, o dono arrancou o escape, entrega o número de motorizada à polícia aí em Madalena, e a polícia de Madalena, acredito que é competente o suficiente para fazer o seu trabalho. Pode apreender a motorizada até o seu dono comparecer e fazer assim a alteração. Caso o dono seja da localidade de Madalena. E caso não? Se o dono não for da localidade de Madalena, nós temos, a polícia sabe, a polícia de Mesoche sabe, temos uma plataforma própria onde nós podemos disseminar o número de chapa de matrícula de qualquer tipo de viatura. Aonde for que essa motorizada for apanhada, pode ser apreendida. E eu acho também que a outra dúvida do nosso telespectador, eu acho que as coimas estão baixas, eu acho pelo que ele disse, né? Pois nós, a Polícia Nacional, nós, como outras polícias que existem, como Migração Fronteira, PJ, nós temos que atuar de acordo com a lei, nós não podemos ultrapassar o limite fixado na lei. Então, as coimas que existem, a não ser que daqui a alguns anos pode haver alteração da lei existente.
Mas a comandante acha que as coimas estão muito baixas e isso leva a que os donos das motorizadas tenham esse tipo de ação? Só pelo facto de as motorizadas serem apreendidas e a pessoa pagar uma coima e a motorizada só sair do comando mediante alteração para o estado normal, já leva o indivíduo a pensar um pouco. Então isso também tem havido porque são várias motorizadas, então quando a polícia encontra uma motorizada que tem esse tipo de déficit, então vai agindo, então Sim. até que as motorizadas elas possam assim, digamos que acabar. As motorizadas só saem do comando se o seu dono, o respectivo dono, voltar a colocar a motorizada o escape que existia. Ok, perfeitamente obrigada. Doutor Luís Filipe, eu havia perguntado se as crianças que vivem num ambiente, as crianças já de 2, 3 anos ou mais, que vivem numa casa com muito barulho, com muitos berros, se elas têm assim alguma dificuldade no seu desenvolvimento. Sabe que o desenvolvimento é uma palavra que engloba várias áreas. Afeta a aprendizagem, para começar. Se afeta a aprendizagem, consequentemente, afeta a relação com outros colegas, socialmente, nas escolas. E a criança se torna agressiva, ela é rejeitada pelos colegas. Se a criança traz comportamentos que não rimam com os colegas, automaticamente também ela é rejeitada. E, consequentemente, tudo começa a girar à volta dela no mau sentido. Aqui estamos a falar de poluição sonora, barulho. Apelamos os pais que as crianças são sensíveis a barulho. Elas próprias chegam ao momento de dizer, já chega, há muito barulho, eu não consigo. Elas dizem, sobretudo quando elas vivem esse ambiente, não se esquecem que a escola não é o único caminho da aprendizagem. A escola é uma componente da aprendizagem. Quando elas estão entre elas, elas dizem, eu não admito muito barulho quando fazem muito barulho na casa. Eu não admito, e não admito mesmo. E quando chegam ao ponto de interrogar a professora não está a ver que há tanto barulho, mesmo na sala de aula. Há alunos que dizem para a professora não está a ver que há tanto barulho. E esse barulho, porque elas sabem, elas quando estão entre elas conversam, falam. Sabe, ainda hoje, uma aluna me contou que os adultos devem fazer muita atenção que as crianças não são paquetas. Em nenhuma idade. Elas merecem tudo de acordo com as suas idades. Mas não pensam que elas estão aqui à nossa frente e não estão lendo o que nós fazemos. Elas leem e tiram as conclusões quando estão entre elas. Elas leem, o facto de ler que eu me refiro aqui é uma leitura que ela faz de nós e das nossas ações. E ela transmite os seus colegas e saem de lá, das suas brincadeiras, as soluções. E se forem soluções negativas, nós ficamos sancionados por elas. Temos que estar atentos. Tudo o que fazemos, elas tomam nota. E o barulho é um registro de acalmia. Elas não preferem barulho em nenhum momento. Preferem barulho naquele momento próprio. Assistindo um jogo, gritando, ei, ela ganhou, tudo muito bem. O grito aqui é um sinal de alegria. Mas, por isso. E temos o próximo telespectador em linha. Infelizmente nós perdemos o contacto, mas pedimos a você que volte a ligar para nós. E você também que tem alguma dúvida ou preocupação também poderá ligar para nós e nós estamos aqui, ou melhor, os nossos convidados estão aqui para responder todas estas dúvidas. Dr. Aleixo Pires, na sua intervenção havia dito que o ser humano ele suporta
o volume, né, a capacidade de 65 decibéis. Este valor, ele aumenta gradualmente ou como é que funciona? Bom, é uma norma da capacidade do ser humano, adulto, ser humano, de suportar. Para além disso, já entra em pânico e já constitui problema para a saúde pública. Ele já começa a irritar, como disse o professor Luís Felipe, já começa a irritar, já não suporta e vai irritar o sistema nervoso, vai estar em estresse, pronto, não aceita mais, ele já não aceita. É o limite que nós temos, o nosso sistema elabora, pronto, recebe e elabora, então é isso que ele suporta. Então, quando é demais, então vai criando problemas a nível do sistema nervoso, mesmo a nível do sistema digestivo, só poderia ter uma digestão, uma diarreia, porque ouviu barulho, houve um grito de espanto muito alto que a pessoa entrou em pânico, entra no estresse, cria distúrbios. Então, é isso que nós temos. Repara só, ao lado do hospital, a Argeminize, doentes internados graves e ninguém faz nada, ninguém consegue fazer nada. E colunas, músicas bem alta ao lado do hospital. Aonde que se viu, em que parte do mundo, é que ao lado de um hospital há discoteca, há músicas, quando você tem enfermarias mesmo perto, quando conceberam o hospital, não conceberam que lá tem que ter bares e não sei o quê, não devia ser. As moscas aí que pousam nas feridas, no mortuário, a voarem por aí, a comer aí ao lado, quer dizer, é uma coisa inconcebível. É inconcebível e eu não aceito uma coisa, eu não posso aceitar. Estou vendo, estou apreciando, pronto, é a república que nós temos. Mas que a outra coisa é o barulho, a perturbar um doente internado, gravíssimo. Ele não dorme, o pessoal que está aí assistente não dorme, é doente que está em crise e quase a pagar, e esse barulho vai contribuir para o quê? Porque a pessoa esquece que um dia também poderá estar lá. Ele vai reivindicar o quê? Você tem família, se não é você, é a sua família. Você não vai ficar de bom grado. Então não faça aos outros aquilo que você não quer que te façam. Mas é isso que disse aí a comandante. Hoje a sociedade está de uma maneira que ninguém suporta. A própria pessoa que está dentro disso, eu não sei, mas provavelmente, eu não sei que tipo de gente. Eu volto a repetir, em que século nós estamos? Voltamos para o século passado, onde há indígenas, há gente selvagem, que está a fazer parte da República. A República está assim. Será que essa pessoa não tem o órgão auditivo? Esse barulho não lhe incomoda, mas incomoda o outro. Vamos respeitar a dignidade do outro. Vamos respeitar a outra pessoa. A democracia é um instrumento feito por leis. Você não deve, você abusa assim, mas você paga por isso. Tu pagas por isso. Fizeste barulho, vais pagar por isso. É multa, coima, tu vais pagar. Você não tem direito de perturbar uma outra pessoa, outro cidadão. Ninguém tem esse direito de perturbar um ao outro. Ao máximo você tem que pedir desculpa, se for coisa de um dia tu tens que pedir desculpa. A autoridade vem. Hoje a gente quer viajar para Portugal. Vai para Portugal fazer isto. Como disse a comandante, os santomenses não gostam do seu país. Os santomenses, uma grande parte, não gosta do seu país. Porque quem gosta tem que respeitar. A lei, respeito, temos que respeitar. Uma criança nós temos que respeitar. Temos que proceder com ela como deve ser. Porque nós, se vamos respeitar uma criança, ela também vai nos respeitar. Ela vem nos cumprimentar, porque ela sabe que essa pessoa merece um cumprimento. Mas se não houver essa educação, é isso que nós estamos, por isso nós estamos aqui a falar. Essa poluição sonora, este barulho todo, tem estado a perturbar a República, tem estado a perturbar as pessoas. Como disse o professor Luís Felipe, muitas crianças, dentro do ventre da mãe, a criança ouve. Essa criança está a depender. Se há barulho dentro de casa, essa criança não vem dar em nada. O futuro dela está comprometido. Quer dizer que nós temos N crianças comprometidas. Para além de depois, quando ele vem, nem nome se dá-se a ele. É outra coisa. Para além do barulho que ele já recebeu, não também quer dizer, é um membro da sociedade inútil. Inútil. Coitados deles. E são muitos.
Como é que nós queremos construir uma república com esse tipo de gente? Como é que nós queremos construir uma república com esse tipo de comportamento? Aonde é que nós vamos? Vamos para onde? Estamos só a perder o tempo, dizer que nós estamos a construir o país. Não estamos a construir, estamos a destruir o país. E somos nós mesmos, cada um cidadão, da sua maneira, do seu comportamento negativo, é que está a destruir o país. Não é ninguém que veio. Muitas vezes disseram, vai embora, o estrangeiro vai embora. Tá bem, se esse estrangeiro não meter aí produto, você não vai viver. Se não meter combustível, você não vai viver. Se não meter arroz, você não vai viver. Se não meter farinha, você não vai viver. Precisamos de todos. Mas temos tipo de comportamento que eu vejo, comportamentos negativos de uma grande classe de pessoas, massa de adolescentes mais da juventude, que eu nunca vi, fui também jovem, e sou jovem, mas esse tipo de comportamento não houve. Tem o colega aí, Luiz Felipe, não, se talvez tivesse esse tipo de comportamento, nós chegaríamos onde nós chegamos. Não houve pessoas ricas, houve pessoas pobres, mas com dignidade. Vamos construir uma sociedade digna, onde dá vontade de viver toda a gente. Não perturbar um ao outro. As pessoas sentem-me perturbadas. Doentes perturbados, em casa, com a família, perturbados, devido ao barulho, devido a outros tipos de comportamento. E isso o quê? É o hospital que vai reparar. Não, o hospital não está para reparar. A reparação é feita dentro de casa, dentro da família, dentro do seio familiar, dentro da sociedade. É isso que nós apelamos, porque tudo hoje que nós temos na República, eu não vejo nada de bom, eu só vejo tudo que compromete, tudo que perturba, e hoje estamos em que estamos, porque nós não respeitamos a nós próprios, não respeitamos a nossa dignidade, por isso que há uma série de coisas alistadas, negativas, que têm estado a perturbar a nossa sociedade. E o barulho é um deles. O barulho tem sido demais. Por isso é que estamos aqui. Eu gostaria que o comando, a Polícia Nacional, tomasse conta disso, porque a polícia está entre a população, não é inimigo da população, é amigo da população. Chegar, conversar, aconselhar, aquilo que nós devemos é aplicar, não ter medo. Quando as pessoas dizem que não têm dinheiro sim, estão nas festas, os quiosques estão sempre cheios, há festas, bebida não para, tudo é consumido e têm dinheiro para pagar as multas e as coimas. Então, aqueles que fazem lei, não poupam, porque é através de multa de coima é que nós podemos organizar esse povo e não ter pena, não ter medo. Porque quem não tem, não vai fazer coisas, tem que ficar no seu lugar sossegado. Mas aqueles que não têm é que praticam essas ações. Então, por isso mesmo que eles têm dinheiro para cobrir com as despesas de multa e coima. Aqui não está ninguém para castigar, mas uma sociedade digna é aquilo. Você fez o mal, vais pagar por aquele mal. Tu pagas. Então, se tu estás a fazer o mal é porque tens dinheiro, então vai pagar por isso, para não voltar a repetir. Temos que mexer no bolso, com o bolso das pessoas. É de lá que vamos retirar. Então, se ele não corrige de uma maneira, vai corrigir do outro. Ninguém tem esse direito de mudar o escape, perturbar as pessoas. Quando as pessoas trabalham, estão a dormir, eu sei que uma grande pessoa não trabalha, mas ele não tem direito de perturbar outra pessoa. Se também alguém perturbá-lo, ele não vai ficar a gostar. É isso que nós trazemos, é isso que nós devemos, porque tudo incomoda, por isso é que há um nível de decibéis, de 65 a 70, que o ouvido humano pode. Os animais, os répteis, eles ouvem aquilo que nós não podemos ouvir. Sai o barulho assim em forma de feixe, em que quem está atento na sociedade, nota que algum animal entra em pânico. Ele já ouve um barulho. É um barulho de alerta, que ele está em perigo, corre o perigo, e as mães, as fêmeas que têm os filhos, ela corre a recolher os seus filhos, porque há um perigo aqui ao lado. E nós, ser humano, até não notamos ainda, mas eles já notam, porque já passou aquela onda de barulho ao lado, eles já notaram que há um perigo ao lado. Então, tentam o quê? Tentam esconder, procuram esconder isso, quem assiste o mundo animal, vê que a determinada distância, o ruído já passou, eles comunicam entre si. Mas nós não. Nós ainda não captamos esse som, porque há som que vai da forma que nós não conseguimos, porque o nosso ouvido não consegue captar. Vai mais lento em forma de som, supersônicos. Então, é um som muito, 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 muito fino, posso assim dizer, que os animais têm outra capacidade, então conseguem. Mas há barulho que nós não podemos permitir,
Por isso que nós temos que mudar. Vamos mudar para o bem de Santo Tomé e Príncipe, vamos mudar para a nossa saúde, porque tudo aquilo que nós fazemos nesse país influencia na nossa saúde. A saúde não é barato. Tratar alguém, cuidar de alguém doente, não é barato. E hoje o Estado não está em condições de garantir a saúde em que nós estamos, porque a saúde é cara em toda parte do mundo. E é um dos temas que nós vamos trazer para aqui, para apresentar conta de um doente internado, quanto é que ele gasta. Doente internado 9 meses, 3 meses, porque o povo não tem noção daquilo que é gasto hospitalar. Vamos aí trazer para as pessoas terem noção o que é gasto com um doente, desde o pessoal da ação médica, empregada de limpeza, médico, refeições, 3 refeições, medicamento, enfermeiros, energia, água, panos na cama, tudo isso tem seu custo diário. Para nós vermos, um país pobre, quanto aquilo não gasta com seu utente no hospital, que a custo zero. Hoje eu estive a falar esse tema com uma senhora que veio de Libreville, e ela disse, em Gabão, a mulher dá à luz. Se não pagarem, o Estado recolhe a criança. Leva a criança. Muitos estrangeiros vêm para Santo Tomé, as mulheres dele vêm dar à luz aqui, porque aqui é barato. Aqui não tem custo nenhum. Tudo é coisa. Por isso estamos aqui hoje a sofrer. Porque a política não está muito bem, o mundo mudou, a coisa de graça já não deve haver, cada um deve começar a sentir que a vida tem custo, os filhos têm custo, e não viver a lorde como muita gente vive. Mesmo um pobre tem vivido a lorde, porque ele come, bebe e dá cabo da sua saúde, e é o Estado que tem que reparar a sua saúde. Depois diz amanhã, quando é para comprar mochila e coisa, que ele não tem dinheiro. Mas para os banquetes e festa e barulho, temos sempre dinheiro para fazer barulho. Então, por isso, vamos mudar em termos do nosso comportamento, mudar Santo Tomé e Príncipe. Então, estamos aqui para ajudar. Eu serei um dos que vou bater sempre para que o país mude, para que as pessoas mudem, para que as pessoas consciencializem-se que cuidar um dos outros, gostar de um dos outros, é que não perturbar um ao outro. Não perturbem, porque a perturbação do barulho traz problemas sérios para a saúde pública. Não temos grandes fábricas que produzem muitos barulhos assim sonoros, não temos, mas que a poluição de carros, das colunas, das motorizadas com escape transformados, se aquele engenheiro que projetou aquela moto fizesse assim, a moto nunca sairia para venda, porque logo seria reprovada, porque iria incomodar as pessoas. Porque tudo isso é feito calculando na audição humana e não na outra espécie. Então, se somos humanos, somos mais racionais, mais homo sapiens, com sabedoria, e não ser um animal mais sábio do que nós, porque hoje que nós vemos, o animal tem sido mais sábio do que o próprio homem. Então, o homem tem que mudar, o homem tem que mudar do comportamento e agir como um ser e não como um animal irracional. Isso que vemos são pessoas irracionais. Temos no país uma grande parte de artigos indefinidos que não estão definidos na mente e que perturbam o desenvolvimento de Santo Tomé e Príncipe, criando problemas, constrangimentos e que com penalização da própria saúde pública que nós vemos no nosso dia a dia. Obrigada, Dr. Aleixo Pires. Comandante Sheila, aqui quando nós pensamos em poluição sonora, nós já pensamos em carros, motorizadas, colunas. Quais são os outros tipos de poluição sonora que nós temos? Temos o ruído, né? A poluição resultante de construção, obra de construção civil, das indústrias. Temos também o ruído de vizinhança, que nós também já focamos. Por exemplo, a atividade levada a cabo pelo EMAI também é uma questão de poluição sonora, dos geradores de EMAI, e muitas outras atividades. Temos de obras de construção civil também produz ruído também e perturba. Só que algumas atividades são licenciadas para tal, tem que existir essas atividades, por isso que são estabelecidos períodos que devem ocorrer essas atividades. Ultrapassado esse período, já se incorre numa ação contra a lei. E, por exemplo, as obras, em que período, em que horário é permitido que haja obra? Ali, salvo erro,
Das 7 às 9 horas, nos dias normais. Aos fins de semana não pode ultrapassar as 15 horas. Isso é em qualquer, Esse é em o que qualquer está a parte? dizer, a dizer a nossa lei. Só que no nosso país nota-se, né, um incumprimento e um sentimento de impunidade. Aqui em São Tomé e Príncipe nós só fazemos leis, mas o cumprimento da lei, zero. E também o sentimento de impunidade é o que se frisa. Mas tudo isso está resumido numa coisa, é falta do amor. Se tivermos o amor para com o nosso país, né, um para com o outro, tudo se resolveria um dia, só num dia resolveria. Mas com essa escassez do amor que existe, o amor a si próprio e o amor ao próximo, por isso que tudo isso acontece na nossa sociedade santomense, que já está a se perder. A sociedade santomense já está a perder o seu ritmo normal. Estamos aqui, não se sabe mais o que se fazer. Há que se ter mais mão duras nesses tipos de atividade. Quem diz poluição sonora, há quem também diz a condução sem habilitação legal para tal. Porque a doutora Aleixo focou aqui que temos que mexer com os bolsos das pessoas, né? Há pessoas que dirigem, né, sem carta de condução, pegam numa motorizada, altera a característica, né? As motorizadas suspeitas, alteração de característica, essas motorizadas, elas terão que ser apreendidas e só saem mediante o estado da coisa normal. Há também, por exemplo, capacete. A lei diz que a pessoa circular numa motorizada tem que se fazer uso de capacete de proteção. E, caso contrário, incorre numa coima. Mas, olha só para o que acontece na nossa sociedade. As pessoas dirigem mesmo sem capacete. E não se importa, paga mesmo coima e recebe a motorizada. Vamos repetir, é assim, as pessoas não têm esse... Quando não há amor para consigo próprio, então esquece. São Tomé está assim. Algumas pessoas fazem coisas por falta de conhecimento e outras, mesmo tendo conhecimentos, ainda continuam. Aqui no nosso país, as pessoas que têm conhecimento é que cometem mais. Eu vejo isso, porque eu lido com a situação. Há pessoas que têm conhecimento e são essas pessoas que não gostam de pagar a coima. Atenção, as pessoas que têm conhecimento das normas, infringem-nas e não... Para pagar a coima custa. É uma confusão tremenda. Mas há que ter mais mão dura nesse país. As normas têm que ser cumpridas, cada um no seu lugar, fazer o seu trabalho devidamente, que é para vermos se a gente muda esse país. É um país tão pequeno, mas a desorganização é tamanha que não se entende o que se passa. Comandante, existem locais que é proibido mesmo desenvolver algumas atividades, obras e coisas desse gênero? Sim. E pode especificar alguns? Como o hospital, lá tinha uma discoteca. Eu até não sei se isso funciona até agora, porque houve mão dura com aquela discoteca, foi chamado o responsável para o comando, agiu-se mesmo, porque no hospital, nas escolas, perto das escolas, como é que se vai ter uma discoteca perto das escolas? Também, a culpa não é da pessoa, Atenção, a culpa muitas das vezes são das instituições. Eu não quero aí fazer uma crítica, né? Mas a Câmara, né? As câmaras distritais são entidades, a Câmara Distrital e a região autônoma, são as entidades que têm a competência de autorizar esses tipos de atividade. Então, um indivíduo vem abrir uma discoteca perto da escola e ele tem licença para tal, então quer dizer que a coisa não está a funcionar. Temos uma escola, temos um hospital. Como é que o indivíduo pode ter uma licença para ter uma discoteca aí perto do hospital? A não ser que ele tenha uma discoteca como aquilo que a doutora Aleixo disse, como funcionava com o 35, que o som não saia. Sim. E para a entidade passar uma licença a essa pessoa, tem que ir ao espaço verificar. Então, como tudo se resume à base de dinheiro, as pessoas passam e depois ficamos aqui, nesse core-core. E o comandante é que fica sem saber como agir nessas nós situações? sabemos, porque nós temos legislações, né? A legislação nos confere, a própria Constituição diz que a polícia deve agir de acordo com a lei e a Constituição, que é a lei mais. E se a Câmara, por exemplo, já deu o avalo para que a pessoa pudesse abrir uma discoteca naquele lugar? Por isso que eu, por exemplo, trabalhei no distrito de Cantagalo, deve haver uma coordenação entre a Câmara e a polícia. São dois poderes que existem num determinado distrito. Eu trabalhei com o doutor Aleixo em estrita coordenação. Tem que haver coordenação, colaboração. Se não tiver colaboração entre as entidades, esquece. Tem que haver esse parecer sempre. Luiz Filipe Neves, antigamente as pessoas pensavam que as crianças, depois de alguns meses, talvez até ano, meses é que elas começavam a escutar. E
tendo isso em mente, elas gritavam nos ouvidos das crianças a dizerem que assim é que iriam desenvolver o sistema auditivo da criança, mas isso é completamente errado. E isso traz consequências para a criança. Hoje isso, Por favor, o microfone. hoje isso já não acontece. Acontece, sim. Hoje o facto de uma mãe gritar pensando que vai alargar o tímpano e fazer com que a criança escuta, já está ultrapassado. Hoje o investimento na saúde, se bem que o investimento, aí doutor Aleixo, eu peço desculpa, mas enquanto alguém da educação, eu não gostaria de ouvir, nem aqui, já ouvi em vários outros contextos, podem investir milhões na saúde, mas o essencial é investir milhões na educação. Porque se nós pensarmos uma criança de 2 anitos com um alfinete na mão, se eu consigo tirar uma criança de 2 anitos com um alfinete na mão, porque sou um especialista ligado à criança, eu, na minha passada, se eu conseguir dizer a aquela mãe, assegura a menina bem e não deixa dele para a menina segurar, estou a evitar a menina debaixo do carro, arrastando debaixo do carro, estou a evitar o investimento na saúde que vai fazer para tratar essa menina, o avião que ela vai entrar para ir fazer um tratamento fora, estou a evitar. Portanto, a educação é a chave do desenvolvimento. Venha, que digam, mas o investimento que hoje se faz na educação é muito baixo e que comparam todos os outros setores. Não se esqueça que a educação tem um poder, nós é que temos professores. E em todo nível de aprendizagem, quer seja qualquer profissão, para ser engenheiro, passou pelo professor. E, portanto, a educação, os manuais escolares, indispensável. Hoje, há 10, 12 anos, nós ainda temos carência de material escolar. Questões sociais devem ser tratadas nos textos pedagógicos. Os alunos não têm manuais escolares. Não há materiais de sensibilização. É na educação onde se faz tudo isso. Nós somos a chave do desenvolvimento. E sobretudo, enquanto especialista em desenvolvimento infantil, é de pequenos que se torce o pepino. Se nós não tivermos coragem de criar bons jardins de infância, boas escolas básicas, ter, antes do jardim de infância, da criança nascer num ambiente seguro e desenvolver desde a fase umbilical num ambiente seguro, não se esqueça, são as bases que devem ser criadas. E se as bases não forem criadas, não adianta atacar a chegar o Babudo, quando o desejo é chegar a Santana. Chegar o Babudo é porque já ultrapassei a Guarulhos. As primeiras etapas é que garantem as segundas e terceiras etapas. Aproveito agora, Luiz Filipe, para pedi-lo que deixe assim, alguns conselhos para os nossos telespectadores, porque nós estamos mesmo na reta final do nosso programa. Primeiro conselho é: a criança precisa de um ambiente de bem-estar. O que significa um ambiente de bem-estar? Como não depende dela, depende dos adultos. Isso quer dizer que adultos à volta dela, em relação a barulho, fazer pouco barulho. E ela dormir num ambiente de pouca turbulência, porque o barulho afeta o seu sono. E não se esqueçam que a criança não dorme só. O sono é o fim da brincadeira da criança e ela precisa. Se ela dorme é porque o organismo tem necessidade, então ela precisa da estabilidade. E os adultos que tomam conta da criança, que fazem atenção a ela, que o barulho deve ser aquele desejado, ou seja,
moderado, e o ambiente onde ela está, fazer atenção. Ela não pede para estar naquele ambiente. Tira quando nós notamos que ela não faz parte desse ambiente. Porque o som, o barulho, quando é demais e contínuo, quando é intenso e contínuo, é grave. Obrigada, Luiz Felipe Neves, pelos conselhos e também por ter estado aqui no programa conosco. Comandante Sheila, alguns conselhos, alguns apelos também para a nossa população. Ok, a população de São Tomé e Príncipe. O bem-estar da nossa população depende de cada um de nós. Vamos fazer crescer o São Tomé e Príncipe através da mudança de comportamento. Vamos cumprir aquilo que diz as nossas leis. Arregressemos os braços, vamos todos colaborar para o melhor e o bem-estar de São Tomé e Príncipe. A sua liberdade termina onde começa a minha. Entretanto, vamos respeitar uns aos outros para que as coisas correm dentro dos trâmites legais. Obrigada, comandante. Dr. Aleixo Pires, algumas palavras finais também para os nossos telespectadores? Bom, para os telespectadores, eu acho que já viram o suficiente que este consultório médico, não gostaria que ele fosse debate, que houvesse mais gente que ligassem, perguntassem, pronto, nós teríamos resposta, é esse o objetivo, mas ele acaba de ser mais um debate que não há a participação dos telespectadores, que participem mais, porque são problemas, são questões importantes que nós trazemos para cá. Então, a presença vossa é de agradecer, que sei que há muita gente que já acompanha este programa, este consultório médico. Então, vamos todos juntos, aqueles que gostam realmente do país, que respeitem, que continuem respeitando, vamos respeitando dos outros, desde as crianças até os mais velhos. Então, é isso que nós fazemos, dentro da nossa humilde pobreza que sempre houve, mas com comportamento digno, e é isso que vai se tornar um homem célere, porque é através desse comportamento que nós podemos mudar São Tomé e Príncipe. Mudando São Tomé e Príncipe, então, é bem para todos, onde todos podemos viver e que garantir a estabilidade das pessoas, dos mais novos. Então, nesse ambiente, nós sabemos que o país é um país jovem e a juventude precisa de algum comportamento das pessoas mais velhas. Então, é isso que estamos aqui para apelar, que mudem no sentido correto, porque tudo aquilo que nós semeamos hoje, e se ele for mal semeado, vamos colher o mal no futuro. Obrigada. Então, é isso que eu deixo. Obrigada, Dr. Aleixo Pires. E é assim também que nós estamos a finalizar o nosso consultório médico de hoje, falando acerca da poluição sonora. E nós desejamos assim a continuação de uma ótima noite. O programa voltará na próxima semana.